Esse cântico que nós cantamos é muito importante na nossa vida. É muito importante nós cantar louvores ao Senhor e falar deste amor de Deus, falar desse amor de Deus para as vidas que nos rodeiam, para os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, mostrar para eles que o mundo pode dizer que ama, mas ama entre aspas, ama às vezes com interesse, mas o Senhor nosso Deus nos ama verdadeiramente, sem fazer distinção de pessoa, sem fazer distinção de raça ou de posição social. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele a cada dia Ele cuida de nós. E uma das coisas que eu quero também alertar nos irmãos, para estar sempre atento com as notícias do mundo, o que está se passando no mundo. O que está se passando no mundo está literalmente batendo com a palavra de Deus. Então, a cada dia você vê algo acontecer e nós podemos esperar que em breve, a igreja do Senhor Jesus vai ser perseguida. Não vai demorar. Já está sendo perseguida. Tem uma nação aí, o irmão estava me falando agora. Irmão, cadê o irmão Daniel? Na Argélia. Estão fechando as igrejas. Ele estava me dando essa notícia hoje, falando que ele ouviu. A Argélia está perseguindo já o Evangelho. Então, meus queridos, vamos estar preparados. Nós temos que estar prontos para qualquer investida do inimigo contra a igreja. Então vamos aproveitar enquanto nós temos tempo, vamos adorar ao Senhor, vamos estar na casa do Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos falar do Evangelho enquanto temos liberdade lá fora de falar, que vai haver um tempo que eles vão proibir você falar de Jesus, vai ser proibido de falar. Espero que aqui em Portugal não entre nessa muito rápido, mas que todas as nações vão entrar, contra o Evangelho. Então vamos nos preparar. Eu sempre disse que no ano de 2025, desde 2024, eu comecei a avisar a igreja, vamos preparar, que o ano de 2025 vai acontecer muita coisa. E é o ano de preparo, é o ano de nós estarmos preparados para qualquer momento. Perdão, vir a perseguição, qualquer momento vem o arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar prontos, porque quando a igreja começar a ser perseguida, que o anticristo se apresentar, irmãos, não vai ter mais tempo, ou vai ou fica, porque Jesus vai arrebatar a igreja. O anticristo botar o pé na terra, ele já está aí, né? Mas só que ele não apareceu ainda. Mas a hora que ele se manifestar, nós podemos estar prontos, preparados para esse dia, porque a perseguição virá. Eu não estou amedrontando os irmãos não, mas estou falando para os irmãos se prepararem, estar atentos, estar apercebidos. Jesus sempre nos alerta para não ficar desapercebidos, porque o desapercebido ele pode ser pego de surpresa, e nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós temos que estar atentos, porque a qualquer momento algo vai acontecer. Então os irmãos escrevem isso que eu estou dizendo, não vai demorar muito tempo, a igreja vai ser perseguida, e a hora que vier a perseguição da igreja, aí Jesus vem buscar o seu povo. E sem demora, eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Eu não vou falar muito hoje por causa da ceia, eu vou só falar aqui um pouquinho sobre esse texto, onde relata, Paulo escreve acerca da ceia, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. Tá bom o tom, hein, irmão? Não está muito baixo? Tá muito... Vou falar mais alto um bocadinho? Nós estamos fazendo teste no microfone novo, então tem que estar atento com isso também.
porque nós estamos transmitindo o nosso culto e as pessoas lá fora precisam ouvir o que nós falamos, amém? Então, meus queridos, nós temos aqui um texto da palavra de Deus que vem nos falar sobre a ceia do Senhor. Eu quero começar aí a partir do 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23. Paulo vem escrevendo aqui para nós como devemos celebrar a ceia. Ele diz assim, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Vamos parar nesse versículo, fica um para trás. Eu quero dizer aos irmãos que muitas das vezes nós não procuramos informar sobre certas coisas, sobre certas palavras, saber o significado. Comer a ceia indignamente é uma das coisas que às vezes as pessoas fazem até sem perceber. Come a ceia sem perceber que não está digno para isso. Então, por isso que nós devemos, o apóstolo Paulo, ele nos escreve dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é isso? É nós começarmos a fazer uma reflexão do nosso coração naquilo que nós falamos, naquilo que nós fizemos, as nossas ações. Será que eu não agi indignamente? Será que eu agi corretamente? Será que eu fiz as coisas certas? É isso que é nós examinar a nós mesmos. É isso que é buscar uma direção do Espírito Santo. É nós começarmos a analisar tudo que nós fizemos, ou que deixamos de fazer também. Às vezes nós nos preocupamos só aquilo que fazemos, mas também tem o que deixamos de fazer. Se eu deixei de estender a mão para uma pessoa que está necessitada, está precisando, e eu negligenciei isso, é o pecado da negligência. Negligenciar de ler a palavra de Deus, deixar de ler é negligenciar a palavra. Deixar de falar do Evangelho às pessoas é negligenciar uma ordenança de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, vai lá atrás deles, vai lá e prega para eles. E se nós negligenciarmos isso, nós estamos errando conforme a palavra. Nós estamos fazendo coisas que deixando de fazer coisas que Jesus mandou fazer. Então nós estamos negligenciando uma ordem de Jesus. Se eu deixar de tomar a ceia
por nada. Aí eu vou lá na igreja hoje, nada, vou tomar ceia, nada. Isso não está valendo muita coisa, nada. Eu estou negligenciando uma ordenança de Jesus, que é cear, que é participar do corpo, é estar junto, estar em comunhão. Não é? A falta de comunhão com os irmãos também é negligenciar aquilo que Deus, que Jesus ordenou para nós. Se andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Então, eu tenho que ter comunhão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Muitas das vezes, muitos pregadores pegam o finalzinho do versículo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Concordo, é verdade, mas há uma condição antes, no versículo: se andamos na luz. Então, se eu ando com Jesus, eu estou andando na luz. Se eu não estou andando com Jesus, se eu não estou fazendo o que Ele mandou, eu não estou andando com Ele. Quando eu faço o que Ele manda, eu estou andando com Ele. Se eu deixo de fazer, eu estou negligenciando a sua ordem. Se eu não estou em comunhão com a igreja, se eu não estou em comunhão com os irmãos, eu não estou dentro da palavra, eu estou fora da palavra. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito simples. Eu tenho que ter comunhão com os irmãos. O irmão pode me dar um tapa, um safanão, como diz vocês, português, na cara, e eu tenho que amar ele. E ainda virar o outro lado, para bater do outro lado. Às vezes, uma palavra só que as pessoas, às vezes se fala com uma pessoa, ele já fica chateado, já fica brigado, já fica com raiva. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser como os ímpios. Os ímpios fazem de tudo. Para eles está tudo certo. Se ele te xingar e sair para lá e não está nem aí, não te perdoar. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar numa perfeita comunhão, perdoando uns aos outros e ajudando uns aos outros. A Bíblia diz que se o irmão caiu, estenda a mão e levanta ele, ajuda ele a levantar, não empurra ele para o buraco. Muitas das vezes o irmão cai em algum erro qualquer, aí nós, em vez de estar ali, estender a mão para ele, nós às vezes fazemos o quê? Nós empurramos mais. E não devemos ser assim. Devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos andar conforme o propósito de Deus. E a partir do momento que nós andamos segundo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele derrama sobre nós, Ele nos dá, porque é promessa dEle. Por isso que devemos andar conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade. A minha vontade hoje, sinceramente, é de não vir no culto. Eu dormi mal essa noite, levantei e falei, não aguento. Mas eu fui, orei, tomei um banho e falei, Senhor, eu vou, porque é uma obrigação minha estar lá, e eu vou estar lá, eu tenho que estar lá. Então, nada pode nos impedir. Então, se eu fosse olhar, a vontade da carne é de ficar quieto na cama. Com esse frio ainda, mais vontade dá. Falei, não, mas eu vou estar lá. Em nome de Jesus, eu vou estar lá. E hoje eu fico feliz de estar aqui. Porque hoje eu tenho aqui a minha irmã, meu cunhado, José Maria de Virgem, a igreja já conhece, está aqui conosco hoje. Para mim é muita alegria de ter aqui a minha irmã, meu cunhado.
Também os meus sobrinhos, né? Que é o Aloysio, todo mundo já sabe, conhece. É o nosso tesoureiro aqui da igreja, quem não sabe. Ele que cuida das finanças da igreja. E eu estou feliz. Eu estou alegre, porque aqui eu estou. O Senhor me deu mais um dia, mais um tempo, para estar aqui, para falar da verdade do Senhor. Meus queridos, nós temos que ter a alegria de estar na casa de Deus. Porque muitos, às vezes, têm vontade de estar aqui, mas são impedidos. Ou às vezes estão no hospital, ou às vezes estão numa cadeira de roda, ou às vezes estão também numa prisão. Tinham vontade de estar aqui. Mas nós, graças ao Senhor nos deu de estar aqui. Mais uma vez, nós tivemos esta rica oportunidade, esta rica bênção de estar aqui na casa do Senhor, para louvar e glorificar o nome dEle. E nós devemos sempre almejar isso. Sempre almejar estar na casa do Senhor. Como eu falei no início, Davi, só de convidar ele já se alegrava. Só de receber o convite de ir na casa do Senhor ele já se alegrava. É o que Deus quer de nós, que nós nos alegramos. E uma das coisas que nós devemos nos alegrar é de estar em comunhão, estar junto com os irmãos, estar vendo os irmãos face a face. Isso é muito bom para a nossa vida espiritual. E em se tratando da ceia, quando Paulo nos alerta aqui acerca de estar examinando a nós mesmos, buscando no nosso coração se há alguma coisa que impede ou que atrapalha a minha comunhão com Deus, como por exemplo, estar magoado, estar com rancor no coração. Isso é uma das coisas que tira o homem da presença de Deus. Ficar magoado, ficar triste com alguma coisa que aconteceu na sua vida, principalmente se for entre os irmãos. Se for lá com outra pessoa, procura a ter comunhão com essa pessoa, mesmo que ela seja ímpia. Porque a Bíblia diz que uma alma vale muito para Deus. E se você não tiver em comunhão com essa pessoa lá fora, com o seu vizinho, por exemplo, que é o que dá muito problema, é os vizinhos, ou no trabalho também acontecem muitas coisas, que depender de nós, devemos fazer para estar em comunhão, para estar podendo falar, podemos pelo menos cumprimentar esta pessoa. Se você acha que não dá para ficar junto com aquela pessoa, não fica, mas tenha pelo menos a hombridade de cumprimentá-la, de ajudá-la se for necessário, porque é assim que a gente mostra o amor de Deus. Nós cantamos aqui o amor de Deus. E uma das provas de amor que nós temos para com o nosso próximo é nós termos a oportunidade de ajudar e ajudar essa pessoa que necessita. Então, meus queridos, a ceia do Senhor é um momento de reflexão. É um momento que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e falamos com o Espírito Santo. Sonda-me, Espírito Santo, para ver se há alguma coisa má em mim. O salmista sempre orava assim: Senhor, sonda-me. Sonda-me para que eu possa andar conforme a Tua verdade, que eu possa andar conforme a Tua palavra. E a cada dia, meus queridos, sabemos que está ficando difícil. O pecado está cada dia maior, cada dia mais perto.
Quando os filhos de Adão nasceram, cresceram, ficaram rapazes, mas havia uma diferença entre um e outro. Um era bem voltado a Deus, o outro já era mais afastado de Deus. E Deus então fala para Abel dizendo assim: olha, o pecado está na porta do seu coração. De Caim, né? Perdão. O pecado está na porta do seu coração. Então, meus queridos, então significa que o pecado começa onde? No coração do homem. Por isso nós temos que vigiar com o nosso coração. Não deixa a mágoa entrar. Não deixa ficar rancor no seu coração. Se tem que perdoar, perdoa. Perdoa, não deixa para amanhã. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito de citar, que ele diz assim: não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixa o que você tem que fazer hoje para amanhã. Então não deixa, se você ficar irado com alguém, não deixa para amanhã para consertar. Conserta hoje. Coloca hoje no altar de Deus. E deixa que o Espírito de Deus te guie, te orienta, te consola. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso orientador. Ele que nos direciona nas coisas boas de Deus. Então convida o Espírito Santo de Deus para agir na sua vida todos os dias, para te ajudar a caminhar nessa terra difícil. Ele está pronto para te atender. Quando nós rogamos por Ele, imediatamente Ele nos atende. Imediatamente Ele nos coloca diante de Deus. Porque é Ele que nos faz a ligação para que nós possamos falar com o Pai. Então a palavra de Deus, ela está nos direcionando no versículo 28, dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. E depois de ter feito tudo isso, devemos anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, aí está uma ordem para nós. Anunciar. Anunciar é chegar ali fora e dizer: ó, Jesus morreu por si. Ele morreu para te dar vida. Ele morreu para te salvar. Anunciar a morte de Jesus. E anunciar que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para nos dar o direito da ressurreição. Todos nós aqui temos o direito da ressurreição, porque Jesus nos garantiu que nós ressuscitaríamos no último dia. Amém? Que maravilha para nós saber que nós não morremos. Saber que nós estamos aqui nessa carne ainda viva. Essa carne vai dormir um tempo no pó da terra, mas continuaremos vivos, porque nós fomos vivificados por Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, Ele nos vivificou, nos deu vida de novo, para que nós pudéssemos viver nesse mundo, nessa terra, conforme a vontade de Deus. E nós devemos buscar isso. Como é que eu vou viver a vontade de Deus? É obedecendo os seus mandamentos, cumprindo as suas ordenanças. A primeira ordenança é o batismo nas águas. E se tem alguém aqui que não batizou, eu quero dizer para você: em agosto estaremos batizando. Quem ainda não batizou, pode me procurar, ou procurar o Cristiano,
O Cristiano hoje está pregando em Trofa, ele não está aqui, mas pode procurar o Cristiano, dá o seu nome, para que você para que você seja preparado para o dia do batismo. Será em agosto, o tempo mais quente nosso é em agosto, então nós vamos batizar nesse mês de agosto. Não marcamos ainda o dia, porque vamos esperar ficar mais perto, mas será em agosto. E eu quero dizer a vocês todos que Jesus te ama muito. Ele te amou tanto, que se entregou na cruz, nos dando vida, dando paz, dando direito da vida eterna. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar aquilo que nós não poderíamos adquirir por nossa própria força ou por nosso conhecimento, ou adquirir pelo dinheiro. Então, uma das coisas que nós não poderíamos fazer, Jesus foi e fez por nós, trazendo e dando-nos o direito de viver eternamente no lugar maravilhoso. Porque a eternidade haverá para todos. Após a morte vai haver a eternidade. E há 2 sítios aonde o homem vai viver a eternidade. O sítio que nós estamos procurando é o céu, é o paraíso, é a Nova Jerusalém. Nós estamos almejando ir para lá, nós estamos aqui para isso, para nos preparar para subir com Jesus, ou ser levado para o paraíso até o dia final. Mas muitos estão procurando descer, mas nós queremos subir. Amém? Descer de jeito nenhum, é só subir. E eu quero subir com Jesus. E eu quero levar você também a subir com Jesus. Lhe dizendo, ande com Jesus. Deixa Jesus guiar o seu caminho. Deixa o Espírito Santo de Deus te direcionar naquilo que você tem que fazer. Lá no Salmo 37 tem um versículo que eu gosto muito de citar também, que ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tenha confiança que ele vai fazer acontecer o melhor na sua vida. O melhor na sua vida ele tem para te dar. Então siga Jesus enquanto você pode. Buscai ao Senhor enquanto podemos encontrar. Porque vai haver dia que não vai encontrar Deus nessa terra. Após o arrebatamento da igreja, o homem vai procurar Deus nessa terra, não vai encontrar. Porque o Espírito Santo de Deus vai subir juntamente com a igreja. Então Deus não vai estar aqui na terra. E os homens que ficarem aqui vai procurar Deus, mas não vai achar. Vai querer morrer, mas não vai conseguir nem morrer. Até que chega o juízo final de Deus. Muitos procuram a morte, a Bíblia diz, muitos procuram a morte, mas não vão morrer. Porque vai estar separado para o final, para o último dia. E Deus vai cumprir a sua palavra. Já está cumprindo. Se você começar a ver as situações do mundo, você vai ver que está tudo dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus já disse. Então vamos, irmãos, buscar com toda a força viver o Evangelho de Cristo. Viver a palavra do Senhor. Indiferentemente de igreja, nome de igreja, denominação. Denominação nenhuma vai levar o homem a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus te leva no caminho certo. A Bíblia te leva no caminho da verdade. Jesus, ele mesmo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos libertou e nós somos livres, amém? Nós somos livres para louvar ao Senhor, nós somos livres para dar glória a Deus,
sair ali fora e gritar: Jesus Cristo é o meu Senhor, ninguém pode fazer nada com você, porque você é um cidadão não desta terra, é um cidadão do céu. Amém? Você é um cidadão do céu. É diferente desse povo que vive nesse mundo. Nós somos diferentes, nós somos um povo separado, um povo adquirido por Cristo Jesus para viver eternamente com Ele. Viver eternamente com Deus não é viver somente aqui nessa terra, com Deus não, é lá em cima, é lá no paraíso que está à sua espera, está à nossa espera. E cada dia que passa nós vamos aproximando mais. Cada dia que nós fazemos um ano de vida, ou fazemos um dia de vida a mais, nós já vamos aproximando mais de Deus. Eu já estou lá bem em cima, não é? Já estou lá para bem perto já. E eu sei que Deus tem o melhor para você, para nós todos. E o melhor é morar no céu com Jesus. É isso que nós estamos aqui nos preparando. Prepara para louvar o Senhor. Aqui não é nem 1% do que nós vamos fazer lá no céu, que nós vamos cantar lá no céu. Nós vamos cantar junto do coral celestial de anjos do Senhor. Aleluia. A pessoa, você está lá no meio dos anjos cantando, louvando ao Senhor, face a face. É isso que eu quero. Sei que vocês também querem. Amém? Eu sei que vocês também querem estar face a face com Jesus. Foi pouco, amém. Está fraquinho. Nós vamos estar face a face com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.